Gostaria então que você abrisse comigo aí em Mateus, no capítulo 6, Mateus 6, a partir do verso 25. Mateus 6. Mateus 6. Tava tudo combinado entre eu e a Cíntia. Calma, gente. Era isso mesmo. Ela já tá repreendendo o sono aí. O irmão que tava pensando em dormir, né, Cíntia? Ai, Jesus. Mateus 6, a partir do verso 25. E agora eu convido você a curvar a sua cabeça. E junto nós vamos orar aqui. Pedro, se você quiser diminuir um pouquinho, se eu não me engano, não sei, mas parece ser as caixas do meio que está com um pouquinho desse médio aí, tá? Vamos juntos? Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, Pai, nós te damos graça. Obrigado pelos louvores, obrigado pela noite de ontem que tivemos ali. Obrigado, Pai, por estarmos aqui na noite de quinta-feira, meio a essa chuva, a esse frio, mas o teu Espírito nos aquece para estar aqui mais uma vez em comunhão com os santos, ouvindo a sua palavra, tendo a nossa fé alimentada, e nós queremos te dar graças por isso, Pai, porque no nosso desejo carnal, Pai, nós desejamos muitas e muitas vezes a preguiça, a ficarmos ali em casa, né, aquecidos, mas melhor é ser aquecido pela sua presença, melhor é estar aquecido pelo teu ensino, melhor é estar aquecido pela comunhão com os irmãos, melhor é estar aquecido pela tua palavra, Pai, que exorta, que consola e que continua nos dando ânimo, fôlego de vida. E eu creio, Pai, não será diferente na noite de hoje. Nós estamos aqui, Senhor, com a nossa mente e os nossos corações abertos àquilo que o Senhor tem a manifestar nas nossas vidas na noite de hoje. Em nome de Jesus, Senhor, que essa verdade, Pai, que essa produza sim, Pai, frutos dignos de arrependimento em cada um de nós, Pai. Nós nos colocamos aqui, Pai, diante da sua vontade e de tudo que o Senhor já preparou para a noite de hoje, repreendendo, Pai, todo sono, distração, tudo aquilo que vem para atrapalhar, Pai, nós repreendemos no nome do Senhor Jesus, no nome de Jesus, amém, amém. Pedro, volta aí, agora um pouquinho você mexeu em alguma coisa, volta para onde estava. Isso aí. Glória a Deus. Te amo. Principalmente quando acontece isso. Abriram aí Mateus 6, 25. O título dessa mensagem o nosso tema é Deus proverá. Amém ou não amém? Deus proverá. O título dessa mensagem é Não se preocupe. Por quê, pastor? Porque Deus proverá. Mas é fácil? Não se preocupar. Então, nós vamos aqui num conselho do próprio Jesus, um direcionamento do próprio Jesus. É o evangelho de Mateus, de Jesus, segundo Mateus escreveu. E eu quero convidar você, primeiro aí de tudo, vai lá no verso 34 e nós vamos ler juntos. Cadê? Tá aqui? Quem tá aí? A Rayane? Coloca aqui pra gente, verso 34, Rayane. 1, 2, 3 e já. Porque o dia de amanhã não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal, do grego kakos, que quer dizer dificuldade. Basta a cada dia a sua dificuldade. Como que é difícil às vezes a gente entender, compreender isso. Ele está dizendo: ei, olha aqui, se ocupe com o dia de hoje ao invés de se preocupar com a dificuldade de amanhã. E olhe bem aqui para mim, não é você deixar de planejar o futuro, irmão, não é isso, não confunda com isso. Aliás, a Bíblia nos dá muitas orientações de nós planejarmos segundo os planos e o propósito do Senhor, fazer tudo com entendimento, com sabedoria, calcular os passos que nós vamos dar. Não fala sobre isso, amém ou não amém? Quem está comigo aí? Não,
Não é deixar de planejar esse futuro. É simplesmente você não tentar colocar o futuro no presente. Tem diferença ou não tem? Aqui está o que nós mais vivemos hoje, que traduzido pode-se colocar a palavra ansiedade. Ontem eu estava lá, a gente estava naquele podcast, e a esposa do Anderson é psicóloga, e eu falei, é a profissão de agora. Quem que vai atender mais pessoas do que ela? Se na verdade todo mundo está querendo desacelerar a mente. Mas é incrível que todo dia a gente se coloca nesse lugar de acelerar, de viver de excesso de futuro no presente. E isso tem nos adoecido, sim ou não? Tem adoecido toda uma geração. Nós temos ficado mais preocupados. E essa mensagem está falando assim: olha, não se preocupe. E não se preocupar não é você não ter responsabilidade quanto ao futuro. Não é isso. Mas pelo amor de Deus, não encha sua mente de excesso desse futuro com aquilo que você nem sabe se vai acontecer. Quantas pessoas estão adoecidas nisso? Basta, ele está falando, a cada dia o seu mal. Cuidará de si mesmo esse dia, verso lá, o 34. Amanhã trará cuidado, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. E aí, em alguns aí, traduções, a si mesmo. Ele está fazendo uma referência aqui nesse verso 34 ao verso 27. Acompanha a Bíblia aí comigo. Ele está fechando ali, fazendo uma referência ao verso 27, que ele diz assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Um côvado aí, irmão, para você entender um pouquinho melhor, 46 centímetros. E aqui é uma forma meio bem humorada de falar quem pode acrescentar um pouquinho da sua vida. Você pode? Você pode acrescentar? Quem é que pode aqui acrescentar um pouquinho? Então, um côvado do curso da sua vida. E ele está falando: por que vocês estão ansiosos se vocês não podem mudar o que está no futuro, o que está por vir? E trazer isso para o presente, se inquietar com isso. Cuidará cada dia o seu próprio mal. Ele faz essa referência aqui daquilo que vai acontecer, e a minha, a sua preocupação, ela não pode alterar o que vai acontecer. Olha aqui para mim, o Senhor vai prover o essencial. Por que me adoecer com aquilo que essa preocupação não consegue resolver, ao invés de confiar numa palavra? Esse Senhor, Ele vai prover o essencial. Até quando você pensa que Ele esquece, irmão, até quando você pensa que Ele esqueceu de mim, de você, dessa situação aí que às vezes a gente enfrenta, Ele está provendo algo. Sabia disso? Pode tirar mais desse médio aí, Pedro. Ele está provendo algo. Mas pastor, faltou o básico. Como que o senhor pode falar isso? Eu já passei por momentos assim, de faltar o básico. E aí naquela hora ali, você vê, será que Ele realmente é esse Deus que vai prover o essencial? Ou que está acontecendo algo aqui que realmente Ele está provendo alguma coisa na minha vida? Você já parou para pensar que nos momentos, às vezes, que você é mais provado, e muitos de nós já passamos por esse momento, e alguns de nós até pode estar passando agora por esse momento, a gente passou e naquela aprovação nós fomos aprovados. Por quê? Porque nós somos muito bons para isso? Não.
teve um Deus que proveu fé para você passar, ou que está provendo nesse momento para você atravessar esse pedaço. Como assim, pastor? Bom, eu falei aqui já isso. Certa vez Pedro está andando com Jesus e Jesus fala assim: olha, Satanás pediu para peneirar a sua carne. E ele não entrou nesse meio falando: não, mas você está aqui comigo, está me servindo, fica tranquilo que isso não vai acontecer. Não. Sabe qual foi a resposta de Jesus? O que Jesus falou? Falou assim para Pedro: olha, mas eu roguei ao Pai para que a sua fé não desfaleça. Que algo poderoso, irmão. Enquanto nós estamos lá passando algum tipo de prova que está moldando o meu e o seu caráter no que Deus está permitindo, nós estamos lá e nos sentindo fracos, humilhados, muitas das vezes, atravessando. E aí tem um intercessor que está à direita de Deus Pai, rogando, falando assim: Pai, não deixa a fé dele desfalecer. Eu conheço, não deixa a fé dele desfalecer. Quem que está provendo isso? É o Senhor. Está ali. Mas a gente está falando assim: Deus, Ele virou as costas para mim. Porque olha o que eu estou enfrentando, olha o que eu estou passando. Você quer dizer ainda que Deus provê alguma coisa? E a gente não está vendo. Olha, o mais importante Ele está provendo nesse momento. A destra dele poderosa está te sustentando. Para você sim ser provado, mas será provado em fidelidade a Ele. Ele pode permitir, irmão, o tempo difícil para eu e você aprendermos algo, aprendermos alguma coisa. Quantas situações não aconteceram aqui, histórias bíblicas, na minha e na sua vida, que através de uma provação, um orgulho morreu dentro de nós. Uma forma, já que a gente está falando do que é também, que é principalmente financeiro, quantas vezes nós enfrentamos situações financeiras que naquela hora ali nos ajudou a ser melhores administradores do nosso dinheiro. Comigo foi assim. O dinheiro tinha uma desculpa em mim, que era assim: e é verdade, eu não ligo para dinheiro. É dinheiro que chega de um lado, dinheiro que chega do outro, mesmo que chega, eu dou para esse, aí a gente usa o termo nosso, o evangeliquez, eu abençoo aquele, e tal. Pô, que coração desprendido que você tem. Mas também ele pode ser um coração irresponsável. É ou não é? Porque você começou a não dar ali, a não valorizar o preço daquilo. Você não dá porque o seu coração é poderoso, você só dá porque chega fácil demais. Olha a diferença. Era isso comigo. Agora, e quando faltou? Quando faltou, eu comecei a ver: poxa, quanta coisa que eu gastei dinheiro, que agora eu não tenho nem para o básico. Aí sabe o que o Senhor faz? Olha, eu preciso te ensinar. Porque senão você vai até o final errado e dando mau testemunho meu, porque agora você representa o meu nome. E, meu irmão, tem um pastor antigo que ele fala assim: profeta não é feito em micro-ondas, profeta é feito em fornalha. Eu fui para aquela fornalha, porque não foi foram 2 meses, 1 ano, 2 anos, foram quase 8 anos, até fazer essa escadinha para baixo, chegar lá no centro da humilhação mesmo, da dependência de Deus, do orgulho que é quebrado, de saber pedir para uma pessoa socorro, ajuda, aí começar aqueles outros 3 anos a subir de novo, e entendendo agora. Só que nesse sobe da humilhação e desce, ali quando você chega lá, que a gente chama de fundo do poço, tá ficando o cara vaidoso, tá ficando o cara orgulhoso, tá ficando o cara egocêntrico, tá tudo ali, irmão. Provação que o Senhor permitiu, tá lá. E o mais importante, Ele estava comigo, cara, para eu não desfalecer ali, a minha fé não desfalecer ali, só para ficar o que não prestava. E agora, quando eu te der uma condição de novo, você vai entender o preço de cada coisa, e você vai saber administrar, e você vai saber
como abençoar. Quem está comigo aí, diga amém. Sim, ele pode estar fazendo isso. Ele pode estar, por exemplo, amadurecendo a nossa fé para nós percebermos que aquilo que tem preço não se compara com aquilo que tem valor. Quem pegou aí? Ele pode estar permitindo esse tempo, amadurecendo a minha e a sua fé, para a gente aprender que aquilo que tem preço não é comparável, não dá para comparar com aquilo que tem valor. Vou dar exemplo. Você tem dinheiro para comprar uma cama king size. Dá para dormir 3 lá, né, meu irmão? Poxa. E o Maraísa, a Júlia lá, às vezes vem, né? A nossa não é king não, né, irmão? Nossa é queen. Já é melhor do que a outra que a gente tinha. Quem tem king aí, meu irmão, Deus te abençoe grandemente. E a gente pode ter uma condição para comprar uma cama dessa. Mas você tem dinheiro para comprar o sono? Quem vai ali fora e fala assim, me dá aí 8 horas de sono, por favor? O que tem preço e o que tem valor. Você pode ter dinheiro para fazer o tratamento mais caro contra o câncer, sei lá. Mas o que paga a saúde? Quem foi milionário a ponto de pegar e falar, não, eu não quero o remédio, eu quero a saúde, me vende a saúde? Preço e valor. Homens e mulheres colocam preços neles, infelizmente, prostituem o próprio corpo. Mas tem algum dinheiro que compre o coração, a atenção e o amor de alguém? O que tem preço e o que tem valor. Às vezes passamos por situações para a gente aprender que o que tem preço não se compara com o que tem valor. Ou a gente pode estar também, financeiramente falando, em dias difíceis, por nós não seguirmos o que está lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, versos 10, 11, 12, acho que até o 13 também. Coloca aí pra gente, Rayane. 2 Tessalonicenses 3, 10. Vai. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isso, que se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. E esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Vai. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Ele está escrevendo aos Tessalonicenses. Ele está falando de irmãos que estavam lá e que viram a generosidade da igreja e falaram, se a igreja está me dando tudo, para que eu vou trabalhar? Vou ficar aqui. Só que ele termina também falando com os irmãos, falando assim, eu estou dizendo isso para eles, mas por favor, não usem disso de argumento para vocês se cansarem de fazer o bem, de serem generosos, de ajudar quem está precisando. Exorta os dois, né? Em 4 versículos, Paulo consegue exortar os dois. Pode ser também um dos motivos, pode ser uma permissão do Senhor para aprendermos tudo isso que nós falamos antes, e pode ser também por negligência nossa. Às vezes a gente coloca até na espiritualidade esse contexto e fala, poxa, mas eu estou indo em todos os cultos, mas eu estou orando, eu estou participando da célula, eu estou lendo a Bíblia todo dia, mas eu não entreguei nenhum currículo.
Eu não procurei me especializar, pastor, não tem dinheiro. Irmão, hoje com a internet, irmão. Eu não procurei me especializar em alguma coisa. Eu não liguei para irmãos que possam fazer um contato. Eu não saí de casa e fui lá bater na porta. É isso que ele está falando. Das coisas vãs, ficaram ali. E ainda havia uma reclamação. Então, pode estar a escassez inserida dentro desses contextos. E eu quero começar com você aqui no verso 25. A introdução foi boa, gente? Foi boa a introdução? Então vamos começar agora. Amém? Quinta-feira, né? 3 amém. Tá valendo. Vai lá no verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela nossa vida, quanto ao que haveis de comer e beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, nem é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Ele está dizendo, a vida, olha para mim, a vida não vale mais do que as coisas. Guarde isso. A vida não vale mais do que as coisas. 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Irmão, ele está dizendo aqui, ó, olha para mim aqui. Se Deus guarda, alimenta, Ele zela essas aves aqui que estão nos céus, Ele está dizendo, não teria muito mais cuidado com os seus filhos? Sim ou não? E por que às vezes a gente duvida disso? Por que às vezes a gente não confia nisso? Por que às vezes a gente perde a confiança quanto a essa palavra, chegando a desanimarmos? Por quê? Não é uma palavra? Não é o próprio Jesus falando? E por que nós perdemos a confiança e desanimamos? Ficamos lá como Abacuque, lembra Abacuque? Senhor, até quando violência na cidade? Até quando o Senhor vai me revelar aqui as falhas do povo? E o Senhor não vai atender o chamado às minhas orações? Até quando? Quando eu vou suplicar? A gente fica assim, perdemos, nós desanimamos. Poxa, Deus me deu uma palavra, mas olha aqui o que está acontecendo. Quem se lembra de Abacuque, capítulo 1? Aí Deus ainda usa homens terrivelmente maus, os caldeus, para invadir a cidade, sitiar, fazer deles escravos. Chegar lá e invadir como se um povo invadisse aqui a nossa cidade. E agora vai ser, ó, segundo a nossa lei, é do jeito que a gente quer, vocês vão trabalhar pra gente. Era assim, irmão. Agressões. E Deus está usando esse povo contra o povo que é chamado pelo nome dele. E Abacuque está lá, meu Deus. Só que ele me ensina uma coisa muito interessante. No início, se eu não me engano, do capítulo 2, ele fala assim: então, depois das minhas queixas, corri para minha torre de vigia, de oração, lancei as minhas queixas a ele, e estou aqui esperando. Aqui na minha tradução, Jefferson, Nova Linguagem. É isso, o resumo é esse. Estou aqui. Por que isso te ensina, pastor? Porque olha só, quando a gente não está entendendo o que está acontecendo, a gente se esperneia, a gente queixa o Senhor, a gente levanta as nossas queixas, como Jó levantou 34 queixas contra o Senhor. A gente fica ali perguntando, pá, por quê? Por quê? E ele me ensinou uma coisa. Ele até fez isso. Nós somos carne e osso. Tem hora que a gente não compreende. É muito extremo que a gente vive. Só que ele me ensinou uma coisa. Ele me ensinou, olha, mas passado isso, corri para a torre de vigia, eu corri para a oração, eu corri para o quarto, eu corri para ouvir a voz do Senhor, eu corri para me acalentar nele, eu corri para buscar socorro nele, segurança na presença dele, eu corri para os braços dele, eu corri para a resposta que vem
dele e não pelo que está se movendo nos meus olhos naturais. Eu corri para ele. Corre para aquele que tem promessa sobre a sua vida. Corre para aquele que realmente provê o que é necessário, não o que você está querendo, mas o que é necessário nesse momento da sua vida. Corre para ele. E ele correu. Sabe o que aconteceu depois? Quem sabe aí, levanta a mão. Ninguém sabe, gente. Então eu vou contar, nem ia contar, mas vou contar. Eu não sou fofoqueiro não, mas né? Você não sabe, né? Eu vou contar. Deus respondeu ele. Respondeu a esse clamor. E ele falou: ó, é o seguinte, o que está prometido vai acontecer. E não tarda muito. Iria demorar um pouco mais ainda, sim ou não? Sim, não tarda muito, vai acontecer breve, mas ainda vai demorar um pouco. Mas é melhor estar andando no tempo que tem a segurança de Deus do que a gente querer avançar esse tempo e sair da segurança dele. Amém ou não amém? É melhor, é mais inteligente para mim e para você, eu não tenho dúvidas nenhuma. Ele dá essa resposta e esperar nele é essa fé que vai cada vez mais alimentar a nossa confiança naquilo que ele prometeu, em quem ele é, no que ele faz. E a verdade é que, olhando aqui agora para vocês, a gente percebe, eu percebo na sua vida, você percebe na minha, que nós somos falhos. E o que acontece? Nem sempre eu e você temos essa sabedoria de correr para a torre de vigia. A gente sempre mete os pés pelas mãos, irmão. É assim ou não é? É. Então Deus, hoje, Ele está nos dando uma direção. Tem um lugar melhor para esses momentos, para a gente correr, e tem uma pessoa melhor para a gente ouvir. E o mais importante, não precisa você pagar caro por isso não, irmão. Não precisa você pegar um avião com uma passagem que custa o olho da cara. Não, basta você entrar no seu quarto em secreto e fechar a sua porta. Olha que bênção. Sabe quem vai estar lá? É aquele que provê o que a gente necessita para aquele momento. E eu vou repetir, nem sempre o que eu estou falando aqui que a gente necessita é o que nós priorizamos para aquele momento. Às vezes Ele está provendo o que nós necessitamos da parte dEle para aquele momento. E às vezes eu e você não vamos perceber. Lembra de Paulo orando 3 vezes? E esse espinho continua na minha carne. Olha, a minha graça te basta. O meu amor se aperfeiçoa na sua fraqueza. Às vezes tem situações que estão nos incomodando e a gente fica falando: não, mas Deus não está provendo, Deus não está aqui, Deus não está guardando. E Ele está falando: se você soubesse que com essa situação eu estou te livrando de coisa muito mais grave. Se você soubesse que dessa situação aí eu estou te livrando de você mesmo. Se você soubesse. Se você soubesse que é nesse momento que você encara como fraqueza, é exatamente nesse momento que você, depois de anos, dobrou o seu joelho no chão novamente, chorou comigo novamente, que você veio até a minha presença novamente. Se você conseguisse perceber por essa ótica, você teria nesse momento a confiança de que eu estou te guardando, e quando eu estou agindo, não tem nada e nem ninguém que pode impedir. Aí ele continua, versos 28 e 29, está com a Bíblia aberta? Acompanhe comigo. E por que andais ansiosos quanto a vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Aqui o trabalho, ele faz uma comparação aí desse vestuário e fala desse trabalho duro
de tecer, esse trabalho duro de cultivar, que é do homem, tecer, que é da mulher, né? E o que ele vai trazer aqui para mim, para você, é que o trabalho duro, sendo representado nisso, cultivar, tecer o linho ali, ele não pode produzir o lírio mais perfeito criado pelas mãos de Deus. Por que você está falando isso aqui, pastor? Porque a provisão completa, ela vem do Criador. Por mais que eu e você, irmão, eu comecei a palavra falando sobre o quê? Vale o nosso trabalho. A Bíblia diz, nós vamos colher daquilo que nós semearmos, amém ou não amém? Eu não estou falando contra o trabalho. O que eu estou falando é que a força do nosso braço, ela não pode mais do que a segurança dos braços do Senhor. Que o que nós vamos produzir, fazer ao nosso tempo, da nossa forma, não se compara com o que Deus pode produzir através do nosso trabalho. Não se compara. Ele diz, olha, ninguém vai cultivar, vai tecer fios como esse. Por quê? Porque esse daqui vem da mão do Criador. E às vezes nós não temos paciência para esperar o que vem da mão do Criador. E aí nós mesmos vamos procurar ali na força do nosso braço, do nosso trabalho, até a gente bater de novo, com a cara na porta. Ah, meu Deus, melhor é voltar para a vontade do Senhor. Melhor é voltar para a provisão que vem dele, do jeito dele, segundo os princípios dele. Melhor é ser sustentado pelo que ele está produzindo. Não na minha vida, não é isso. É através desse trabalho, é através do que eu não produzo sozinho, eu me submeto a Ele, para que Ele possa produzir através de mim. Quem está comigo, entendeu aí? Amém? Salmo 20, verso 7 vai dizer assim: alguns confiam em carros e cavalos, e outros, mas nós confiamos no Senhor, que é o nosso Deus. Não apenas um Senhor, mas o Senhor, que além de Senhor, Ele é o nosso, aonde nós encontramos salvação. Amém? Verso 30, vai aí comigo. Verso 30, um verso à frente, ele vai dizer: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Quem está comigo aí no 30? Homens de pequena, ou em algumas traduções aí está escrito pouca fé, não é isso? Homens de pouca fé. Olha aqui para mim. Prepara aí, Rayane, seu dedo aí, que a gente vai deixar uma coisa gravada aqui na noite de hoje. Por que depois de algumas palavras, que elas são do próprio Jesus, nós nos vemos? Ele está falando para eles aqui, e eu estou falando para a gente na noite de hoje. Nós nos vemos diante de situações extremas exatamente como esses homens de pouca fé, ou de pequena fé, ou essas mulheres de pequena fé. Por quê? Se na verdade 1 Coríntios 1:9 vai dizer isso. Vai gravando aí, irmão. Se você quiser pode anotar aí. Por que pouca fé? Por que pequena fé? Depois dele ter se revelado, dele estar falando aqui, eu estou guardando vocês dentro desses princípios. Por quê? Se 1 Coríntios 1:9, fiel é Deus pelo qual foste chamados para a comunhão dos seus filhos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Se fiel é Deus, por que pouca fé? Por que me amedrontar? Por que me encolher? 1 Coríntios 10:13, abre aí, Rayane. 1 Coríntios 10:13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima
maior do que podeis, ou do que você vai aguentar. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Então, por que a pequena fé? 1 Tessalonicenses 5:24. Abre aí, Raiane. 1 Tessalonicenses 5:24. Porque ainda nos amedrontarmos, fiel é o que vos chama, ao qual também o fará. Ainda porque eu estou duvidando, 2 Tessalonicenses 3, verso 3, ele vai dizer assim, 2 Tessalonicenses 3, no verso 3: mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará você do maligno. Porque eu ainda estou amedrontado. Por quê? Porque eu ainda me encolho diante dos desafios, porque eu ainda vou optar pelas sugestões erradas, entendendo que nesse momento, se eu pegar isso aqui, se eu for por esse caminho aqui, vai ser menos dolorido, ou parece que é mais seguro. Olha aqui para mim, irmão. É mais seguro você estar como os discípulos estavam, no meio do mar, lá naquela tempestade, com Jesus dentro do barco, do que na segurança da orla, da areia, sozinho. Como que a gente tem cabimento? Não, porque a lógica do reino, irmão, a lógica do reino é totalmente ao contrário com que os olhos carnais conseguem entender. É por isso que nós só conseguimos entender algo relacionado à eternidade, algumas coisas espirituais, com o Espírito Santo habitando em nós. Antes, quem entende? É a lógica do reino. Quer ser o maior, seja o menor. Quer ser o líder aí, seja o que serve na mesa. O próprio Jesus falando. Enquanto, na verdade, lá aqueles discípulos estavam discutindo ali, falando: mas eu que vou sentar à sua direita, sou eu que vou ter posição. O que é nada diferente na igreja de hoje, irmão. Sou eu, se não for eu que vou falar, eu não divulgo essa campanha, eu não divulgo esse culto, eu não divulgo esse evento. Continua a mesma coisa, nada mudou, irmão. E Jesus chamando a gente para sentar à mesa, todos como servos uns dos outros, limpando os pés uns dos outros, lavando os pés uns dos outros, servindo uns aos outros em amor. Verso 30, pouca fé. Eu acredito, irmão, que depois desse pedacinho aqui, se você não conseguiu pegar tudo aí, tá gravado, tá lá no nosso canal do YouTube, chega em casa, que seja, você vai lá só nessa parte e vai falar: minha fé não vai mais esmorecer, eu não vou mais duvidar, eu não vou mais questionar, todas as vezes que isso pensar em me abalar, eu vou correr para todas essas respostas aqui. Ele é aquele que me guarda nessa pior tentação, ele é aquele que não vai dar mais do que eu posso suportar, ele vai estar ali comigo, que é o mais importante. Deus é fiel em todos os nossos caminhos. Irmão, você vai pegar tudo isso. Amém ou não amém? Já guarda isso no seu coração. Sai daqui com isso pulsando no seu coração, em nome de Jesus. Versos, ele termina, para complementar aqui o que eu falei, ele termina falando 31 assim: portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou o que nós vamos vestir, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe a necessidade de todas elas. O Pai sabe, Ele sabe. Não pense que Deus está indiferente àquilo que nesse momento você precisa, mas fique ligado também no que Ele está te direcionando agora a fazer. Fique ligado. Verso 33: buscai, pois, primeiro lugar
o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você vê que a gente começou pelo 34, né? Ele dizendo, olha, não fiquem inquietos quanto ao dia de amanhã, basta cada dia o seu próprio mal. E termina, e vamos terminar com um versículo antes, que explica o verso 34, quando ele fala de buscarmos primeiro o reino e a justiça, sendo que as demais coisas serão acrescentadas. Se você não percebeu, ele está falando para os crentes. Quem que está buscando o reino e a sua justiça? O ímpio? Não. Ele está falando aqui, cristão, irmão, crente. Busquem primeiro o reino e a sua justiça. Jesus aqui, nesses versos, ele está mostrando para mim e para você uma escala de valores. Lembra que eu falei lá no início? Valor é diferente de preço. Aí Jesus está falando para mim e para você, nisso tudo, o que é mais importante numa escala de valores. E olha o que ele vai dizer: o corpo vale mais do que o vestuário. Quem está comigo aqui? Nossos irmãos vão subir aqui, não se distraia. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Olha a escala de valores de Jesus. Ele vai dizer que o corpo vale mais do que o que a gente veste. A vida vale mais do que a comida que a sustenta. Está lá, verso 22 até o 32, a gente vai ali. E acima de todas essas coisas, ele vai dizer, está a comunhão com Deus. Olha como que é a escala de valores dele. Quem de nós der uma posição central, der a Deus, né? Uma posição central na sua vida, esse vai desfrutar do seu cuidado que é onipotente, do seu cuidado que é eterno conosco. Você duvida? Então abre aí, Rayane, Romanos, no capítulo 8, verso 32. Olha o que está escrito. Olha aqui o que está escrito. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas. Você ainda duvida, irmão, de um Deus que provê na minha e na sua vida? Talvez você chegou aqui com algumas inquietações, como ele está falando ali, nessas dificuldades, dentro de você, internas. Só que foi o Espírito dele que te trouxe aqui, para que você não saísse daqui com essas inquietações, para que você saísse daqui com a certeza daquele que cuida, daquele que zela, daquele que provê na minha e na sua vida, na minha e na sua casa, sobre a minha e sobre a sua família. Você pode se colocar de pé? Em nome de Jesus. Gostaria que você não saísse do seu lugar, que você não conversasse com quem está do seu lado, você ficasse aqui ligado, porque esse servo aqui, ele falou algumas coisas que o próprio Jesus falou em sua palavra, mas eu tenho certeza, irmão, que o Espírito Santo, ele continua a falar aí com você sobre esse Deus que provê, sobre essas inquietações que às vezes vêm para abalar a nossa fé, que às vezes vem para colocar a gente num caos, num estado de confusão, aonde nós começamos agora a duvidar, a questionar sobre esse Deus, quem Ele é, ou começamos a duvidar ou a questionar nós mesmos, dizendo, a começar a aceitar que nós não somos mais aqueles que estão com toda a sua fé e convicção, crendo nessa verdade. Eu quero dizer uma palavra para você: nós não somos daqueles que retrocedem, não. E ainda quando nós esmorecemos, Deus prepara uma noite de hoje, um tempo como esse daqui, para reafirmar no meu e no seu coração quem Ele é. Ele é o Deus
Ele não provê tudo que nós queremos porque nós não temos um pai que sustenta um mimo do filho. Ele provê o que é necessário para alcançarmos essa salvação. Ele provê o que é necessário no momento onde nós estamos em dificuldade maior e temos as nossas experiências com aquele que sim se move em nosso favor. Quando nós estamos ali diante dele, reconhecendo a grandeza dele, humilhados na presença dele, dependentes daquele que é soberano sobre todas as coisas. Se você é desse dependente, eu quero convidar você a levantar suas mãos e declarar a sua dependência dele. Senhor, nós dependemos do Senhor. Nós sabemos quem o Senhor é nas nossas vidas. Cante isso. Deus proverá. Diz isso. Do alto então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Quando azeite e a farinha faltar, eu não olho. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá. Deus proverá. Diga isso. Olho para o alto então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Amém. Foram inúmeras vezes e são inúmeros testemunhos, relatos que eu e minha esposa tá aqui, que podemos falar da provisão do Senhor na nossa vida. Mas olha aqui para mim em nome de Jesus. Tem situações que acontecem que ela vai nos colocar diante de algumas escolhas, e nós enfrentamos algumas escolhas de viver o que nós podemos produzir. Nós vamos tecer os fios, e às vezes a gente até acredita, irmão, que a gente pode tecer um fio melhor do que aqueles lírios lá que o Senhor produziu. É assim ou não é? Não é não? É. Quando isso, pastor? Quando nós perdemos o equilíbrio. E quando que a gente perde o equilíbrio? Quando a gente começa a não confiar mais no que Ele pode produzir sobre a nossa vida. Aí a gente começa a fazer força com o nosso próprio braço. Tem gente trabalhando muito e produzindo pouco, porque existem momentos que a gente fala assim: Senhor, eu vou escolher a sua provisão. O que é isso? É estar dependente do que o Senhor pode produzir. Isso não é se encostar numa rede e ficar lá esperando. Não é isso não, irmão. Não. É ser dependente dele. Escute isso aqui, escute aqui. Vou te dar um exemplo, rápido. Nós estávamos com 2 anos, 3 anos convertidos. Dificuldade, irmão. E o emprego, meio período na prefeitura, lá em Cabo Frio. E o outro tempo dirigindo um Uber. Por que eu fiz isso? Porque eu não queria abandonar o ministério. E aí eu ficava, com o tempo que eu tinha do Uber, eu ficava ali. Eu tinha um horário maleável. Só que apertou um pouquinho a coisa, Rodrigo. O negócio apertou um pouquinho. E aí, você acredita que os melhores horários, Rodrigo, do Uber, que tinha um dinâmico, era no horário do culto?
As igrejas enchiam, era muito pedido de uma vez só. E eu comecei a trocar o culto pelo dinheiro que era um pouquinho melhor. Sabe por quê? Porque estava a preocupação aqui do homem que tinha que prover, da filha que tinha que comer. Só que eu não tinha entendido uma coisa. Eu cheguei naquele estado ali porque antes eu errei desequilibrando as minhas finanças. Comprei o que não podia comprar. Assim. Aí agora eu queria argumentar com uma coisa linda. Olha, é pela minha família. Não, Jefferson, não é pela sua família não. Você se meteu aí, você se enrolou e se meteu nesse buraco. Aí agora que você se meteu aí, você vai sair exatamente da presença daquele que provê e supre na sua vida. Aí você acha que esse é o lugar mais seguro? Que você vai ali numa hora que dá mais dinheiro? Aí sabe o que eu falava? Eu falava assim: poxa, mas eu não posso perder o domingo. Mas olha aqui pra mim, o culto só tem 2 horas. Como é que isso era perder o domingo? Hã? Então eu não podia trabalhar ali durante 10 horas daquele dia e perder só aquelas 2 horas. Não, porque naquela hora o dinheiro é maior. Naquela hora eu vou trabalhar menos e ganhar mais. Olha a nossa conta, a lógica que eu falei com você. Irmão, teve um dia que eu peguei um pastor de uma igreja pequenininha. E ele saiu, cara, da igreja pequenininha, irmão. Era isso aqui, ó. Era isso aqui, era essa janela aqui. Até aqui, ó. Até aqui, a igreja. Eu tava aqui na rua. Ele saiu com a esposa dele, com as 3 filhas. Cara, aquele cara tava numa alegria, porque a igreja era pequenininha, mas ele tava no centro da vontade de Deus. Ele tava cumprindo o chamado dele. Ele estava feliz. Ele estava contando o dinheiro para poder me pagar. Olha só isso, irmão. Contando assim para ver se ia dar, antes de entrar com a esposa. Aí ele entrou, sentou no banco da frente. Ei, irmão, tudo bem? E eu, cara, comecei a olhar para aquilo e falei: cara, o que eu tô fazendo? Era para eu estar com meus irmãos. Era para eu estar lá onde, cara, eu tenho tantos anos desenvolvido esse chamado. E eu tô aqui simplesmente porque eu não confiei que por 2 horas ele pode fazer algo mais poderoso na minha vida. Naquela hora minha ficha caiu, Rodrigo. Naquela hora eu me arrependi. Naquela hora eu falei: Senhor, a minha conversão foi toda em cima de confiança e agora eu tô caindo exatamente nisso. Eu não acredito. Eu cheguei no final, irmão. Falei pra ele assim, ele foi pra uma comunidade bem distante. E quando a gente chegou na frente da casa dele, ele foi me pagar. Eu falei assim: não, irmão, isso é uma oferta do Senhor. Aí ele falou: é mesmo, varão? Eu falei: é uma oferta do Senhor. Aí ele falou assim pra mim: volte a ofertar a sua vida pra ele também. E falou mais um monte de coisa que agora eu nem lembro, porque eu só lembro de eu chorando. E a esposa dele orando com fogo atrás. Oh, Jesus e tal. A esposa dele era aquela mesmo, né? E eu falei: Senhor, no meu arrependimento, eu não vou mais trocar esse horário. Na semana que vem eu fico correndo pro final do culto na igreja, irmão. Eu olhei e falei: olha, eu vou correndo. Depois do culto eu vou trabalhar. Aí, Rodrigo, eu saí do culto da igreja. Em 2 horas depois, aonde os meus amigos, a gente tinha um grupo de Uber muito grande lá da igreja, aonde ninguém estava fazendo mais nada, ganhando mais nada. Cara, em 2 horas eu ganhei o que eu ganhava assim em 2 dias. Eu recebi uma chamada em Arraial do Cabo para um pessoal que, olha só, Otávio, eles não tinham dinheiro real e eles estavam desesperados para chegar no aeroporto. E uma viagem que era assim 280, 300 reais, eles falaram assim: olha, eu vou te dar aqui
Não, era 300 ou 400 dólares, 300 dólares, porque a gente só tem dólar. Eu, poxa, que pena, irmão. Vou ter que pegar, né? Vou ter que ir. Olha isso, irmão. No mesmo momento em que eu falei, Senhor, eu não sei, hoje eu estou precisando, amanhã eu precisava aqui consertar carro, eu precisava pagar conta, eu precisava, mas eu não vou trocar o culto, eu vou lá pro culto. Cara, não foi um dia, 2 dias depois. Naquela mesma hora eu tive outra experiência. Eu já tinha tido várias, irmão, experiências com o Senhor. Uma outra experiência, Ele falando comigo, Jefferson, nunca mais troque a confiança, nunca mais troque o seu chamado por aquilo que você não tem confiado mais, o que eu posso suprir na sua vida. O lugar mais seguro para você estar é no centro da minha vontade. Sou eu que vou prover, sou eu que vou suprir. Se talvez você se distraiu, assim como eu queria convidar você aqui, enquanto os nossos irmãos estão cantando, eu queria te chamar aqui na frente, eu quero orar com você. Ou se na noite de hoje você decide refazer a sua aliança com o Senhor, entregar a sua vida para Jesus, eu não sei, irmão, o mais principal, essa palavra era uma palavra para os crentes, aqueles que estavam ali, mas que facilmente nós trocamos esse lugar de segurança. Ei, o lugar de voltar hoje, a hora de voltar ao lugar de segurança é hoje, é aqui, é diante do Senhor, é diante da igreja, é no culto dessa noite, em nome do Senhor Jesus. Sai do seu lugar e vem aqui, nós vamos orar com você.